Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 114, o Dragão Chinês Pi. Se você não viu, o link tá aqui no card, confere lá, depois volta aqui para o Estudando para a gente estar na mesma página. Muito bem? Então bora! Essa foi uma das primeiras sessões da Keila, me lembro muito bem, até onde eu estava. Ela fala basicamente sobre três coisas, né? Sobre cataclismo, inteligência artificial e experiência humana. Vamos começar pela experiência humana, tá? Quando a gente avalia a experiência humana, a primeira coisa que a gente entende é que ela é depreciada, né? Normalmente, a humanidade, de certa medida, ela tende a ter essa situação de encarar o processo humano como algo negativo. Gnósticos já falavam isso, mas isso antecede qualquer corrente filosófica, porque isso é algo que está nas mitologias já. Ou seja, o próprio humano, no momento em que ele tentou fazer um catado gigante ali sobre a sua vida, ele já classificava a humanidade, vamos dizer assim, como algo negativo, como algo menos interessante do que deveria ser. Então, eles têm uma ideia do que deveria ser, né, e uma ideia daquilo que nós somos e que claramente não é legal. E então isso antecede a todas as correntes filosóficas, tá? Essa visão humana. E muitas vezes até promovido, tá certo? Pelos próprios governantes para gerar um certo controle populacional, né? Um certo controle mental, um controle de crise, enfim. Isso no Egito, por exemplo, isso era utilizado muito, a ideia do salvacionismo, essas coisas todas, da importância do faraó. Então existia sempre essa relação entre o humano é mais fraco, né? Enfim, isso sempre esteve presente. E isso, de certa forma, perpetua-se até hoje. Nós ainda temos essa visão muitas vezes de que as coisas que acontecem fora da Terra são mais legais. E isso pauta muito, falando assim sinceramente, do que eu vejo do público do próprio projeto. É uma visão de que, sim, aqui não serve, né? Muitas pessoas falam, estou com saudade de um outro canto, que eu não sei nem onde é e tal. Por quê? Porque aqui não presta, né? Existe essa ideia. Eu também já ouvi muitas pessoas falarem que não. É aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero... eu gosto de estar aqui, né? Então existe esse outro lado. Mas, como o Luiz disse nas sessões públicas ali com a Gisele, nós temos a ideia de sempre focar naquilo que é mais negativo mesmo, né? É uma programação humana. Então, toda vez que uma consciência vem falar um pouco sobre a experiência aqui na Terra, eles enaltecem o processo que ocorre aqui. Biscati fez isso quando ele explicou sobre a importância que a experiência que foi feita aqui na Terra com relação aos sentimentos teve com o seu povo, né? No momento em que eles levaram esse processo do aprendizado colhido aqui para fazer modificações nos sentimentos lá nos cetáceos, tá certo? Então, isso foi um bom exemplo da importância das coisas que nós passamos por aqui, nas nossas vivências, né? E o Pi não é diferente. O Pi ele fala muito sobre a importância da vivência, né? Da ideia de você estar aqui, compreender o que você está fazendo e assimilar o que você está fazendo, né? E ele fala até que o egoísmo, coisas que a gente de repente consideraria como negativas, como sendo eventos que, né, são importantes e desejáveis por muitas consciências. Então a gente passa a olhar essa situação toda com um olhar mais assim, poxa, então deve ser legal mesmo estar aqui na Terra mesmo, deve ser uma coisa interessante para muitos povos. Sim, tá bom? Então vamos ter essa visão. Me lembro uma vez do Sassani, acho que foi o Gregory que disse em alguma sessão, de que nós vamos ter saudades do simples cair de folha, assim, ao chão, que isso não é assim em outros orbes, né? Então, enfim, nós precisamos olhar para essas questões da experiência humana
e do quanto a nossa experiência é utilizada fora daqui, tá certo? Através das consciências que estão participando do processo do Projeto Terra, que estão coletando dados, porque tudo é dados coletados, então elas, através de nós, aprendem e reproduzem eventos baseados no que foram vistos aqui, tá certo? Então, há uma importância, tudo está sincronizado, tudo é uma coisa só no fim das contas, então o que acontece aqui reverbera, não é? E às vezes a reverberação a gente acha que é só energética, que é uma coisa tipo assim, não, mas é astrológica, né? É um alinhamento de Saturno com Mercúrio, não sei o quê. Então, às vezes o processo é um pouco mais amplo, né? Você vê, a gente fala de alinhamento de sincronicidade, que tudo aqui é uma coisa só, e a gente chega e mostra, não? Tem um espacial que pega uma informação daqui e vai no seu povo e modifica algum sentimento, alguma coisa, traz uma melhoria. Isso faz parte desse processo de compreender que tudo está unificado, está ligado, tá? As pessoas tendem a não entender isso dessa forma e quando nós apresentamos a coisa dessa forma, elas têm medo ou acham isso, de repente, algo que não deveria ser assim, que nós deveríamos proteger, deveríamos nos defender, deveríamos não permitir que tivesse trocas, né? Não se trata disso, tá? De fato, nós temos nossas próprias proteções e meios de defesa do planeta, extrafísicas e, inclusive, mentores e muitas consciências que são ligadas apenas a esse processo. Mas nós não conhecemos, nós tememos porque não conhecemos, tá bom? Então, sobre experiência humana, é isso que eu queria aqui comentar, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cataclismo. Sempre que a gente fala de cataclismo, Deus nos acuda, né? Esse é um assunto muito ligado à dualidade. E a gente não está, obviamente, enquanto sociedade, preparados para falar sobre dualidade. Pense no seguinte, se tem algo que alguém não quer, né, já é difícil falar com aquela pessoa sobre aquilo. Agora, se tem algo que todos não querem, ou que a maioria não deseja, a maioria quer continuar como está e tal, evidentemente que vai ser mais difícil ainda, né? A ideia, para penetrar ali o consciente coletivo, sofre horrores, né? E muitas vezes não consegue. Quando a gente fala de cataclismos, vejam bem, há 4 anos atrás, se alguém falasse, não, vai ter uma pandemia, vocês podem ter certeza que isso seria superdimensionado ao ponto de falarmos, não, vai acabar, o ser humano vai acabar, né? E é uma praga, igual foi lá na Bíblia, etc, né? Então vejam, quando a gente passa pelo processo, não foi fácil, né? Porém, nós estamos passando e continuaremos passando, porque é um vírus que vai ficar aí por muito tempo, não será erradicado, assim como uma gripe. Então percebam, nós passamos por esse processo de uma maneira, vamos dizer assim, traumática em alguns pontos até, mas nós passamos por ele. Hoje a gente olha para trás e fala, não, eu acho que se há 4 anos atrás, se alguém tivesse falado sobre isso, de fato teria sido assim terrível, todos teriam ficado com muito medo e, enfim, claramente nós encaramos o processo, né? E ele está agora equilibrado, né? Vamos chamá-lo assim, né? Então repare, isso seria um cataclismo, né? Seria um cataclismo, de fato, mas quando a gente passa por ele, vivencia, encara, e a gente se adapta. E o segredo do cataclismo está na adaptação, tá? Em todos os sentidos. Nós vamos ver no próximo episódio um pouco mais sobre essa questão da adaptação, da importância do cataclismo. Porque o que o cataclismo traz? Movimento. E o movimento, ele te tira do lugar, né? E muitas vezes a gente não quer sair do lugar. Então a nossa dualidade não quer que a gente queira isso. A gente fala, não, isso aí está refutado totalmente, não quero. Dilúvio, tô fora, né? Mas há um movimento, há uma mudança, certo? E isso causa o quê? Expansão, tá? A gente já aprendeu isso. Acho que já foi ao ar sobre a importância de causar adversidades nos reinos que nos antecedem, por exemplo, ou em qualquer reino.
se expande no reino vegetal, por exemplo, quando há adversidades, né? Então, a dificuldade, né, de você ter uma formiga comendo ali, você e etc. Essa ideia toda da adversidade, da mudança climática, toda essa coisa assim visceral do processo vegetal, ela tem a sua importância, tá? Então, quando você causa uma adversidade, você está causando experiência, está causando expansão, tá certo? E a gente tem essa ideia. Eu vou agora contar uma historinha que está vindo aqui na minha cabeça. A gente evita de repente pisar numa formiga, né? E fica pensando, poxa, eu pisei, né? Aí a gente fala, não, o cara agora está se importando se ele pisa ou não numa formiga. Ele está num ponto onde ele está evoluído e tal. Não, vejam bem. Quando a gente chega nessa ideia e pensa, estou poupando uma vida, né? Vejam, o formigueiro, ele a rainha para de pôr ovos se a população está muito grande, alta no formigueiro. E ela começa a envelhecer. Essa população ela vai começando a envelhecer, tá certo? E ela só bota novos ovos quando há mortes, quando morrem muitas formigas. Então, o ciclo da renovação de um formigueiro passa, inevitavelmente, por matar formigas, por formigas morrendo através da ação, muitas vezes, do homem. Então, há esse ponto de que se você quer ajudar a formiga, faz sentido que em algum momento você mate as formigas, entende? Então, aí está uma reflexão para a gente entender a ideia do contexto sistêmico da vida, do ciclo, tá certo? De Osíris ali, do ciclo da vida e da morte, para a gente começar a entender a importância de deixar a dualidade de lado, de entender isso, interpretar. Não dá para deixar a dualidade, nós não vamos conseguir, mas dá para a gente meio que neutralizar o processo, certo? E entender um pouco mais, pelo menos a teoria dele, isso que é importante. Então o lance do cataclismo é muito isso, tá bom? É muito relacionado à dualidade. E, Thiago, mas vai acontecer? Não vai acontecer? Vai isso? Vai aquilo? É totalmente indiferente. Vejam, a ciência sabe disso. Uma hora vai acabar o Sol, uma hora vai acabar o planeta, tudo acaba. Tudo acaba. Então, é natural que a gente tenha essas situações no futuro, independente se a humanidade vai acabar junto ou não, se nós vamos sair daqui ou não vamos, entendeu? Isso é uma questão, assim como a pandemia, para ser vivida, vivenciada, vista e analisada por quem estará aqui na hora. E tudo bem, não é? Tá tudo certo nesse processo. E o importante é que ele fala, olha, né, eu me lembro quando ele falou assim sobre você estar na hora certa, não importa se você vai desencarnar ou não, você vai desencarnar, não importa onde você esteja, se tiver que acontecer. Isso tem muito a ver com o lance da Covid mesmo, tá? Repare, um monte de gente que pega e tem gente que não pega de nenhum, então está muito relacionado ao processo. Muitas vezes você já deve ter visto casos que quando acontece são muito notificados, de pessoas que não pegaram um avião que caiu e depois acabaram morrendo horas ou dias depois de uma outra coisa, um ataque cardíaco, qualquer outra coisa assim. Isso acontece muitas vezes. Então, se você tem que ir, mesmo você acaba indo, não tem muito jeito, né? Essa é uma boa forma de explicar o processo, tá? Vão ocorrer de outras maneiras de te causar o desencarne, tá tudo certo. O processo ele é assim, né? Ele funciona dessa maneira onde a gente precisa só se preocupar em fazer experiência. O resto não é com a gente, né? Que mais, pessoas? Falar sobre inteligência artificial. A inteligência artificial é o seguinte. A gente botou cataclismo e inteligência artificial na mesma frase, no mesmo vídeo. Eu não sei como que esse vídeo não caiu, mas é o seguinte. Se nós formos avaliar o processo da inteligência artificial, né, o Pires destaca algo importante. Ele fala, vocês associam inteligência artificial com tecnologia. Tecnologia eletrônica, cibernética, enfim, tecnologia.
Cara, é lógico, não é isso, né? E aí ele comenta que nós também somos uma inteligência artificial. E faz sentido. O que define a questão da inteligência é quando você, vamos dizer assim, coloca, né, vida em algo e ela por si só consegue expandir-se. Então ela se torna uma inteligência, né, vamos dizer assim, ela anda, né? Existem casos que nós vimos aqui de seres que já nascem evoluídos, vamos chamar assim, existem alguns seres que nós já vimos aqui no projeto que já nascem plenamente no auge das suas capacidades e não desenvolvem absolutamente mais nada. Eles são e continuarão sendo aquilo que eles são desde o nascimento. Esses seres eles já consideram então que eles são evoluídos porque eles não têm uma curva de aprendizado. A maioria desses seres são inteligências artificiais. Eles nascem para cumprir algo exatamente programado. Só que nós não entendemos isso. Porque o ponto da inteligência artificial é que nós olhamos para aquilo hoje e falamos, existe risco. Ou existe, vamos dizer assim, falhas, possibilidade de falhas. Quando a gente olha para uma inteligência artificial mesmo, algo que foi planejado para estar ali, etc., em um nível mais cósmico, não há erros, não há falhas. A coisa transcorre exatamente como ela foi programada para acontecer. E quando nós olhamos nossa própria vida, que funciona em torno de uma programação encarnacional, por mais que se tenha escolhas sobre as possibilidades que nós temos dentro de uma programação, elas são finitas, tá? Então, nós podemos dizer que sim, se há uma programação para nós também, nós podemos nos considerar uma inteligência artificial. E se não fosse, nós talvez tivéssemos muitas dificuldades de expansão, porque nós poderíamos viver as mesmas coisas. Então, o que acontece é uma possibilidade de podermos viver coisas novas quando a gente tenta uma programação aqui. A gente não necessariamente perpetua algo que nós já fazíamos anteriormente. Nós podemos, inclusive, fazer o antagônico do que nós anteriormente planejamos. Então, reparem como isso é importante e como aqui é moldável, né? Como nós já vimos em outros vídeos. Então, é importante nós entendermos a inteligência artificial como nós não compreendemos o que é. Aqui na Terra não existe algo próximo do que é uma verdadeira inteligência que é, vamos dizer assim, inserida num processo de vida, né? Independente se ela é biológica ou não. Aí vocês vão lembrar de alguns episódios. Existe uma nave arcturiana, que nós já falamos sobre essa nave em algum episódio, eu não vou me lembrar qual, mas uma nave arcturiana que é viva, tá certo? Ela é uma inteligência artificial, mas ela é viva. É uma máquina viva, biológica, né? Ela é uma nave biológica. Ela respira, ela tem vida, ela, enfim, está dentro do que nós entendemos como viva. E a definição do que é vivo passa muito por compreender isso, tá? A ideia da inteligência artificial é a ideia de que há programação, tá? Então, nós vamos cair num processo assim, de que o Pi, quando ele fala assim, que, né, de que há programação, há expansão, etc., sim, há, mas não se resume a isso exatamente. Quando a gente vai vendo outras comunicações, a gente vai expandindo isso para o ponto onde a gente começa a entender que o lance da programação define muito isso, né? E não é uma Alexa. A Alexa, ela é mais tipo um banco de dados, né? Que aprende através daquilo que você dá de dados, tá certo? Que você faz. Ela aprende através do que você faz. E aí as pessoas podem dizer, não, mas isso é inteligência artificial. De certa forma é o que nós consideramos, mas veja, ela não toma exatamente as decisões baseadas em algo que dela, ela toma decisões baseadas no que a gente escolheu, né? E tudo bem, ela pode gerar uma aleatoriedade se ela quiser tentar algo dela ou formular uma ideia do que ela é e passar a partir disso então a escolher baseado no que ela idealizou, né? Idealizou é estranho falar, mas no padrão que ela escolheu para representá-la, sim, pode. Nós somos assim também, não é?
Então veja, a gente escolhe às vezes, sei lá, vira e fala, não, mas vou dar um exemplo do Henrique Cristo, né? Ele acha que ele é Jesus mesmo. Então, e ele escolheu aquilo, então ele personificou aquilo, ele trouxe para si aspectos daquilo. Ele inseriu em si aspectos daquilo. E é uma programação igual a tantas outras. Entende? E ele vive aquilo, cara. Você vai falar que tá errado? Você vai falar que tá certo? Não faz diferença nenhuma. Então o processo é muito... Nós não estamos ainda no ponto de compreender o que é consciência, no ponto de compreender o que é uma inteligência, né? E no ponto de compreender o que é uma encarnação. Enquanto nós não entendemos isso por completo, nós ainda vamos patinar no tema, vai ficar sempre muito confuso, etc. Mas o ponto que o Pi traz, que é importante de ser ressaltado, inteligência artificial nada tem a ver com tecnologia, porque, vamos dizer assim, tecnologia no sentido de ser algo robótico, cibernético, você pode ter isso inserido, uma inteligência inserida em uma biologia, de forma programada e de forma a executar as tarefas da qual ela nasceu para fazer. E isso acontece. Nós já vimos vários exemplos aqui. E, enfim, esse é o ponto, tá? Então, é isso, galera. Fiquem bem e até semana que vem. Fui, povo!